Pessoal, agora a gente vai falar nessa terceira aula, a gente vai falar sobre as negociações. A gente falou sobre a parte de proteção salarial, falei aqui do passo a passo para fazer a proteção salarial na aula 1. Falei aqui sobre a clareza do estado atual na aula anterior, que foi na aula 2, o que você deve considerar para trazer bastante clareza do seu estado atual. E agora a gente vai ver aqui a questão das negociações. O que você precisa levar em consideração na hora de fazer uma negociação? Primeira coisa que você precisa levar em consideração, eu vou botar assim, ó, 0,1, ok? Primeira coisa que você precisa levar em consideração, quanto você pode pagar. Essa é a primeira coisa que você precisa levar em consideração. Não é a oferta que o banco, o que o banco te oferece. Você precisa levar em consideração, a primeira coisa é quanto você pode pagar. Ok? Dentro disso, você precisa levar aqui em consideração também quanto, vou botar aqui só percentual, né? Percentual do orçamento. Qual percentual do seu orçamento que pode ser comprometido? A gente, por questão de educação financeira, a gente diz que o máximo seria 30%. Tá? Seria, vamos dizer assim, um cenário limite, ok? Não vou dizer que é o cenário ideal, seria um cenário limite, onde 30% seria o limite, tá? Ou seja, 30% do líquido, ok? Considerar, vou colocar aqui, ó, considerar rendimento líquidos, ok? Nunca considere o seu rendimento bruto. Se você está considerando o seu rendimento bruto, você está fazendo errado. Seu rendimento bruto tem desconto de INSS, desconto de imposto de renda, talvez você pague lá uma contribuição de sindicato. Então você precisa considerar os seus rendimentos líquidos, ok? Vamos supor que você ganhe 10 mil no mês, mas chega na sua mão 7.500, um exemplo. Estou levando em consideração aí um valor hipotético, ok, gente? Talvez seja até menos, mas chega na sua mão 7.500. Então é com base nesses 7.500 que você precisa buscar uma negociação, e não com base nos 10 mil, ok? Então, continuando. Você precisa levar a primeira coisa em consideração, são esses dois aqui, ok? A segunda coisa que você precisa levar em consideração é a quantidade de dívidas que você tem. Lembra que eu falei na segunda aula sobre a prioridade? Então você precisa levar em consideração os tipos de dívida, as categorias de dívidas que você tem. Você precisa levar em consideração isso para quê? Para você partir para a negociação. Então você precisa considerar aí os tipos de dívidas que você tem. Okay? Você precisa levar em consideração isso. E aí, levando em consideração esses primeiros pontos aqui, que você basicamente meio que consegue definir já no momento de clareza, mas eu gosto de trazer isso aqui para a parte de negociação, aí sim, esse terceiro passo aqui é o momento de você buscar as negociações. Eu vou colocar primeiro aqui o seguinte, metas. Quais suas metas, ok? Eu vou colocar primeiro as metas. Você definir primeiro as metas. Que você reduzir, por exemplo, reduzir juros, reduzir tempo de quitação, pagar valor justo. Você precisa definir isso aqui, tá? Antes da gente falar aqui da negociação em si, é importante que você defina as metas, ok? Dá para você definir aqui, tá? No estado de clareza, mas você olhando agora para cada dívida, olhando para um momento de negociação mesmo, onde você vai buscar os seus credores, você precisa ter isso aqui muito claro para saber qual a meta que você vai buscar. E aí sim, a gente vem aqui para o passo 4, que é o passo de buscar as negociações. Vou botar assim, buscar os credores, né? Credores. Aí sim é o momento de você buscar os seus credores para quê? Buscar os credores para negociar.
E aí, a gente tem, dentro do modelo de negociação, eu trago aqui, dentro do método, eu trago as 5 técnicas, ok? As 5 técnicas de negociação. E aí, com base no que você definiu em relação às suas metas, a quanto você pode pagar, quais esses tipos de dívida, aí você vai escolher qual a técnica. E outra coisa, é muito importante que eu sempre falo isso aqui, dentro das mentorias eu explico isso aqui para os meus alunos. Não quer dizer que porque você aplicou uma técnica, você está aplicando uma técnica, ponto, acabou. Não, às vezes você vai aplicar 3 técnicas. Às vezes você vai aplicar 2, às vezes você vai combinar elas na hora da aplicação. Então você precisa entender o seu cenário, para poder você desenhar o melhor plano para você aplicar cada técnica. Tem alunos meus, mais os alunos que fazem cursos, né? Os cursos gravados, que ele fala assim, Gabriel, eu tentei essa técnica aqui, não funcionou. Não funciona para o meu caso. Não é assim. A questão é o seguinte, talvez seja o start, vamos dizer assim, você começa por aquela ali. Seja o start para você começar, você começa por uma técnica. E aí aquela, de repente, vamos dizer assim, seria mais viável, mas ela não funcionou. A gente vai para uma próxima. Mas você precisa ter uma estratégia. Dentro da mentoria individual, eu falo isso para você. Eu falo, você vai aplicar essa daqui e vamos lá, vamos ver o que vai dar. Se não funcionar, a gente vai buscar aplicar essa daqui. Mas Gabriel, eu já não posso aplicar essa daqui? Não, porque existe um caminho. Você tem que percorrer um caminho. Por quê? Quando muita gente não entende isso e aí acha que, por exemplo, assim, eu vou, igual a gente vai falar da técnica aqui, ó. Uma das técnicas é a técnica que a gente chama de tudo ou nada. Aí as pessoas acham o seguinte, eu não posso pagar, então eu ouvi lá no carinha do YouTube que é só eu não pagar nada. Só que não funciona assim. Você pode aplicar a técnica do tudo ou nada? Pode, mas você precisa atrelar ela de repente a outra técnica. Não é simplesmente deixa de pagar e espera o banco te procurar. Você pode acordar um dia com uma ação judicial, com um oficial de justiça na sua porta. Então não é simplesmente isso. Você precisa o quê? Você pode aplicar o tudo ou nada? Pode. Eu não consigo pagar a fatura do cartão toda. Então eu não vou pagar nada. Ok. Só que você não vai pagar nada e não vai guardar dinheiro? Você não vai pagar nada e não vai ter um plano para poder quitar essa dívida? Então você precisa ter o seguinte, beleza, eu vou aplicar o tudo ou nada. Tá, e o que eu aplico depois? Qual o próximo passo? O que eu vou fazer depois? Eu estava conversando com uma pessoa no Instagram esses dias que ela falou isso. Ela falou, eu vi na internet que era só deixar de pagar, que depois o banco me procurava para negociar. Eu falei, não é bem assim. Não é bem assim, deixa de pagar, larga para lá. Então, dentro do método, eu te ensino isso. Espera aí, você vai precisar deixar de pagar? Então, vamos dentro desse processo, vamos buscar uma negociação primeiro. Antes de você aplicar um tudo ou nada, vamos buscar conseguir enquadrar isso aqui dentro do teu orçamento. E aí, se não conseguir, você aplica um tudo ou nada mais estruturado, mais com plano. Eu estou aplicando um tudo ou nada, mas eu estou guardando X por mês, porque eu vou fazer a proposta tal e tudo mais. É isso aqui que eu estou buscando. Por quê? Porque você tem uma meta, você tem meta dentro daquilo ali. Não é simplesmente eu deixo de pagar e ponto. Deixar de pagar e ponto é um calote. Entendeu? E aí é onde muita gente não entende isso. Acha que simplesmente é aplicar um tudo ou nada e espera o banco te buscar para negociar. Se você ficar existem duas coisas. Primeiro, você vai ficar refém do banco, porque você não sabe usar nenhuma outra estratégia. Para você é só o seguinte, ou eu pago tudo ou eu não pago nada e deixo o banco me buscar para negociar. E aí o banco sempre vai te trazer propostas assim, absurdas. Aí você vai falar assim, mas depois de tanto tempo o banco me oferece propostas melhores. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que não? Pode. Também pode. Mas você não pode ficar à mercê disso. Você escolher não fazer nada também é uma decisão. Também é uma ação. Muita gente acha assim, eu não vou fazer nada. Então, não, você não fazer nada também é fazer alguma coisa. Que é você negligenciar a situação. Deixa pra lá. E aí eu vejo várias pessoas aqui também de casos assim, eu vou aplicar um tudo ou nada. Eu deixei de pagar.
E o banco agora, eu tive um aluno que aconteceu isso ele entrou na mentoria e ele falou, Gabriel, o banco agora tá me fazendo uma proposta que, cara, maravilhosa, 90% de desconto, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, tá, o que você fez com o dinheiro esse tempo todo? Cara, o dinheiro começou a sobrar, eu fui fazendo outras coisas, você faz reforma em casa, fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, mas não é assim que funciona. Você precisa ter um plano. No seu momento de clareza, você fala assim, opa, beleza, eu não consigo pagar. Então, peraí, será que esse aqui é o caminho? É um caminho de tudo ou nada? Mas, por exemplo, o caminho de tudo ou nada, por exemplo, para que não é aplicável para qualquer dívida, né? Mas, por exemplo, para um cartão de crédito, você não consegue pagar a fatura toda. Vou pagar o mínimo? Não. Você pode aplicar, por exemplo, tudo ou nada. Você pode buscar uma negociação? Pode, mas não mediante aquilo que o banco te oferece. Não mediante aquilo que já vem na fatura. Parcelamento de fatura, 12 vezes. Não é mediante aquilo ali. Aquilo ali você vai se embolar, é ali que vira a bola de neve. Você precisa entender qual a negociação que você busca para você fazer a oferta para o banco. E não você ficar à mercê do banco fazendo as ofertas para você. Por isso que é importante a proteção salarial. Porque se você não tiver com a proteção salarial, o banco vai vamos dizer assim, ditar o ritmo da negociação. Mas se você tem uma proteção salarial, que é o primeiro passo, você tem clareza da situação, você tem clareza de quanto você está devendo, você tem clareza de quanto o banco já está cobrando, que aquilo ali, poxa, não faz sentido, tá? Muitos juros. Você consegue ditar o ritmo, entende? Então é importante isso. Então, quando você pega esses casos assim, de muita gente que eu vejo que, eu deixei de pagar, e estou esperando o banco me chamar para negociar. Fique esperando então. Eu vou esperar mais uns meses para eu ver no que dá. Cara, fique esperando então. Só que entenda que o risco que você está correndo é um risco muito alto. É um risco altíssimo. Tem gente que fala assim, é muito arriscado operar na bolsa. Você está correndo um risco muito mais alto do que operar na bolsa. Que é você correr um risco de... por exemplo, tem um oficial de justiça na sua porta para executar algum bem seu, e aí você vai ter que pagar a custa de advogado do banco e tudo mais, você vai ter que pagar advogado seu para poder te defender. Então é um processo muito mais arriscado quando você deixa de pagar e assim, vou largar para lá. Não é assim, o tudo ou nada não é para isso. Quando que eu recomendo tudo ou nada? Quando as dívidas estão realmente comprometendo as suas necessidades básicas. Necessidades básicas do quê? Aluguel, água, luz, o IPTU. Estão comprometendo suas necessidades básicas. Aí, nesse caso, realmente, eu recomendo, tá? Eu não estou dizendo aqui que é para você aplicar o tudo ou nada, eu estou trazendo aqui informações para você, tá? Eu não estou dizendo que é para você aplicar. Eu faço isso aqui em mentoria individual, que eu olho para o cenário da pessoa e falo, olha só, eu estou vendo o teu cenário aqui, se você continuar por esse caminho, não vai dar certo. Você tem que aplicar um tudo ou nada e a gente vai fazer isso, isso, isso e isso. A partir daqui a gente vai fazer. Então, assim, são cenários e cenários. Eu estou trazendo aqui para vocês informações para que você tenha informações a mais para analisar o seu caso e falar, opa, peraí, meu caso é um caso de tudo ou nada. O meu caso eu posso fazer antes uma proposta direta, antes eu posso fazer isso, antes eu posso fazer aquilo. É isso que eu quero te trazer aqui, ok? A gente tem aí a segunda técnica de negociação, que é a da portabilidade. A portabilidade, você vai buscar um outro banco, uma outra instituição financeira, para fazer a portabilidade, ou seja, você levar aquela dívida para outra empresa, para outra instituição, com o objetivo de quê? Redução de juros. Então, por exemplo, para você que tem uma dívida com garantia, né? Isso aqui é bom para quem tem dívidas com garantia, por exemplo, consignados, imóvel, veículo. Você consegue fazer isso aqui, tá? Não estou dizendo aqui para você que é um processo vamos dizer assim, molezinha, fácil. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você o seguinte, que você consegue fazer isso. Que são ferramentas, são técnicas que você tem, que você consegue fazer. Por exemplo, deixa eu ver se eu pego aqui, de uma aluna minha, tem uma aluna minha que ela fez aqui uma portabilidade esses dias, cara, aplicando exatamente isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Ela fez uma portabilidade, cara, conseguiu um resultado assim, fantástico. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu falei que eu ia separar aqui, né, para colocar para vocês. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Pronto. Aí, tá na tela aí. Aqui, ó.
Falou aqui, ó, mais uma conquista e nem estou me contendo de tanta alegria. Aí colocou a proposta aqui, ó, uma proposta que ela tinha do banco atual, uma proposta que ela tinha, eram 74 parcelas, está bem pequenininho aqui, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se eu aumento aqui. É que vai embaçar um pouco. Mas aí, 1.133 e alguma coisinha, tá? Que era o valor, que era atual, e ela estava indo aqui para um outro banco, Banco Olé Santander, saindo desses 1.133 e pouco para 790. Aqui ela colocou aqui embaixo, né, a parcela atual 1.133 e a proposta vai ficar 793. R$ 339,95 a diferença, eu calculei aqui na hora. Gente, isso aqui vezes 74 vezes, que é o valor que ela tem que pagar, deixa eu calcular aqui para vocês, acho que mais ou menos uns 25 mil reais. Deixa eu calcular aqui rapidão. Se minha calculadora abrir, se ela me ajudar, vou calcular aqui no celular. 3, quanto é que eu falei? 393? 339. 339,95 vezes 74. 25 mil, isso mesmo, R$ 25.156 de economia com uma estratégia, uma das estratégias. Não quer dizer que ela não possa aplicar outra. E o legal da portabilidade é que você consegue fazer várias vezes também. Eu tenho alunos aqui que têm portabilidade de empréstimos aqui com taxa de 0,8%. Entendeu? Que foi fazendo, fez uma, fez duas. Então, assim, existem essas possibilidades. Porque dependendo do tipo de dívida, você pode aplicar. Ah, Gabriel, eu só estou querendo reduzir um pouco os juros, eu quero chegar num valor realmente mais justo. Poxa, hoje meu consignado está em 2%. Cara, se você conseguir chegar ali em 1,2%, 1,3%, que você já está pagando um valor maravilhoso mediante a taxa de juros que tem hoje, ok? Aí você pode buscar, por exemplo, a taxa de juros baixou mais. Você pode buscar novas portabilidades, porque a taxa de juros vai estar mais baixa, entendeu? Então, a maravilha também é essa. Você não necessariamente pode fazer uma vez só, tá? Outra técnica que a gente vai ter aqui é a técnica de troca de dívida, que é onde você pode trocar uma dívida, por exemplo, vamos dar um exemplo, supor que você tenha margem no seu consignado, você ainda tem a margem no consignado, que é difícil, né? Mas vamos dizer, através de uma portabilidade você consegue abrir margem no seu consignado. E hoje você tem, por exemplo, uma dívida de cheque especial. Você pode pegar através dessa margem do seu consignado, olha como é que as técnicas se combinam. Através dessa margem do seu consignado, você pegar um novo empréstimo com a taxa de juros bem mais baixa para quitar, por exemplo, um cheque especial que você tem. E através desse cheque especial, você pode fazer uma proposta para quitar aquele cheque especial, que é onde eu falo aqui a... Deixa eu colocar as técnicas aqui. A gente tem aqui o maior prazo, menor parcela. E a gente tem aqui também a proposta direta. Ou seja, vamos lá, esse caso que eu falei, você abriu, através de uma portabilidade, você abriu margem aqui no teu consignado, e aí você, por exemplo, tem uma dívida de empréstimo de cheque especial. E aí você, através dessa margem, você troca a dívida de cheque especial por um consignado, por exemplo. E através disso aqui você faz uma proposta direta para quitação desse cheque especial, ou seja, você pegou 3 técnicas e aplicando. Por isso que quando eu digo que dentro da mentoria individual eu faço essa análise para você, eu consigo olhar para isso aqui com mais, vamos dizer assim, com mais clareza, com mais perícia, porque eu já estou acostumado a ver todo dia isso aqui. Então, eu trago essas possibilidades para você, mas eu já trago te direcionando, ó, vai por aqui, vamos buscar isso aqui primeiro, se a gente não conseguir isso aqui, vamos por esse outro caminho. Então, existe essa possibilidade. Por exemplo, maior prazo, menor parcela. O que você vai buscar aqui? Você vai buscar aumentar o prazo e reduzir a parcela, mas sem aumentar o custo efetivo total. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó, sem aumentar, vou botar um sinal de... Vou botar, aumentar. Sem aumentar o 7.
Lembra que eu falei aqui, ó, do custo efetivo total aqui no momento de clareza? Deixa eu abrir aqui, ó. Eu falei aqui, ó. Cadê? Custo efetivo total. Você precisa saber o custo efetivo total. Porque se você não souber o custo efetivo total, como você vai saber se está aumentando ou não? Aí, por exemplo, um maior prazo, menor parcela, você pode fazer. Eu estou com uma aluna que ela está nesse processo aqui. Ela está praticamente fechando aí já com uma aluna que está no processo de mentoria. Ela está praticamente fechando já, porque está nesse processo de negociação, onde ela vai diminuir o custo efetivo total dela, mas vai ter mais prazo para pagar. Então, melhora muito, ou seja, cabe dentro do orçamento. Cabe dentro do quê? Do orçamento. Qual o percentual do orçamento que pode pagar? Entendeu? Qual o valor ali dentro do rendimento líquido seu que você consegue pagar hoje? É isso que você precisa levar em consideração. Independente tem muita gente que fala assim, Gabriel, mas eu tô sem renda. Gabriel, mas eu tô ganhando pouco. Gabriel, mas eu perdi a renda. Não tem problema. Não tem problema. O que você precisa ter é a estratégia para fazer isso aqui. Porque, eu não tenho renda. Gente, eu perdi minha renda também. Quando eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava, eu perdi minha renda também. Mas não é porque eu perdi minha renda que eu saio largando tudo para lá. Não funciona assim. Você precisa ter uma estratégia. Você foi aonde eu fui buscar, eu fui sair um pouquinho da caixinha. Eu falei, cara, o que a galera tá explicando aqui fica ganhando mais, vai buscar ganhar mais. Eu já estava fazendo isso. Vai cortar gasto. Eu não tinha para onde cortar gasto. Faz controle financeiro. Eu já fazia meu controle financeiro. Faz planejamento. Eu já fazia meu planejamento. Eu falei, peraí, isso aqui não vai funcionar para mim. Eu preciso de alguma coisa que controle, que eu consiga controlar os juros, que eu consiga entender os meus direitos dentro desse cenário aqui. Eu preciso entender a situação. E aí foi onde eu fui buscar o quê? Direito bancário, leis, resoluções, entender o sistema bancário como funcionava. E aí eu vi que tudo isso aqui era possível. Que era possível negociar por valor justo. Eu negociando, que eu não precisaria, por exemplo, acionar a justiça para poder conseguir uma boa negociação, para poder... Por exemplo, eu tenho uma aluna, eu acho que está nessa página aqui também, que ela falou aqui, ó. Deixa eu ver. Que ela falou aqui, a gente fez um processo de negociação, e ela falou que ela fez a negociação com 2 meses para voltar a pagar. Ficou um valor mais acessível e com 2 meses para ela voltar a pagar. Não está aqui não. Não está aqui nessa minha página de depoimento não. Então você pode também, né, essa quinta forma de negociação é fazer propostas para o banco. Mas o banco não vai aceitar. Quem falou que o banco não vai aceitar? Só que você precisa fazer uma proposta coerente. Não é uma proposta de qualquer jeito. A gente fala lá no Rio que é a moda Bangu, né? Que lá no Rio, tipo assim, não sei por que é isso, mas a moda Bangu é como se você fizesse um negócio de qualquer jeito. E você fizer um negócio de qualquer jeito, lógico que não vai funcionar. Você precisa ter coerência. Por que você está fazendo aquela proposta? Quando eu faço um modelo de proposta para os meus alunos, eu fiz para uma aluna, foi essa semana? Foi semana passada. Eu fiz semana passada. Eu fiz uma proposta para uma aluna que eu ajudando ela a escrever. Cara, a gente traz o embasamento todo. Por que eu estou fazendo aquela proposta? Sabe, igual o advogado faz a solicitação, eu não lembro o nome, a petição, né? A gente tem que fazer isso. Você tem que fazer uma petição, você está explicando para o banco o porquê que você está fazendo aquela proposta. Por que você está fazendo daquele jeito? Por que você quer que seja daquele jeito? Por que tem que ser daquele jeito? Porque existe a lei tal, porque existe a resolução tal, porque é assim, porque é assim. Você tem que saber exatamente o embasamento para você fazer uma proposta. Que não adianta simplesmente falar assim, banco, troca aí para mim, por favor. Ô gerente, faz o seguinte, vê para mim a possibilidade de eu trocar minha dívida de cheque especial por um consignado. Não existe isso. Sai dessa. Se você ficar à mercê disso, o teu gerente ele vai sempre te vender algo que aumenta o volume da dívida. Então você precisa entender as técnicas para saber qual técnica você vai aplicar. Aí você vai buscar negociar suas dívidas e vai aplicar. Vou aplicar, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, dívida 1. Você vai aplicar, por exemplo, tudo ou nada. Vamos botar aqui. O que você vai aplicar? Vou botar aqui tudo ou nada. Por exemplo,
proposta direta com maior prazo, menor parcela. Um exemplo, tá? Tô dando um exemplo. Na dívida 1 você vai aplicar assim. Necessariamente você precisa pegar todas as dívidas? Não, tem algumas dívidas que você pode juntar. Pode juntar. Mas é como eu te disse, muita gente me faz umas perguntas muito vagas, de tipo assim, Gabriel, o que eu faço com essa dívida? Eu falo, eu não sei. Eu não sei, outro dia a pessoa me fez uma pergunta dessa, eu botei uma caixinha de pergunta lá e falou assim, eu tenho uma dívida de tanto acho que foi no cartão de crédito, eu tenho uma dívida de tanto no cartão de crédito, o que você me recomenda? Eu falei, fazer a mentoria. Mas poxa, como é que eu vou fazer a mentoria? Eu quero só uma orientação para isso. Eu falei, cara, mas eu não posso te passar orientação se eu entender o teu cenário, se eu ter clareza do teu cenário. Que profissional sou eu? Que eu pego um número isolado, eu tenho uma dívida de 5 mil no cartão de crédito, que hoje está em 5 mil, era 2 mil reais. O que eu faço? Eu não sei quanto é que você ganha, eu não sei quanto tempo você está devendo, eu não sei se realmente é esse valor que você está me dizendo é o valor real. Eu não sei um monte de informações, eu preciso ter clareza. Por exemplo, ontem eu estava enviando uma mensagem para o meu mentor, que é o meu mentor de marketing. Ele falou assim, Gabriel, eu preciso dos números. Eu falei, quais os números? Preciso disso, 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 disso. Eu falei, cara, toma aqui. Por quê? Porque ele vai analisar e mediante os números ele vai falar, Gabriel, vai por aqui, vai por ali, vai por cá. Não existe isso. Passar uma orientação, é por isso que muita gente está se complicando. Por quê? Você está pegando orientação isolada, faz um tudo ou nada. Deixa de pagar e junta dinheiro. Cara, eu sou muito pé no chão com relação a isso, porque eu acho que não é por aí. Eu não posso pegar e falar assim, faz isso aqui. Eu passo algumas dicas, a gente fala algumas coisas, igual eu estou fazendo aula aqui com você, que eu estou trazendo cenários, mas são cenários hipotéticos. Eu não sei dizer se para você é realmente isso que vai funcionar. Pode ser isso que vai funcionar? Pode, mas você precisa dar uma análise. Se você conseguir olhar isso aqui que eu estou te explicando e você analisar, você tiver essa clareza, você já tiver feito as aulas anteriores, né? Tiver protegido, feito uma proteção salarial, tiver clareza do seu estado atual e você tiver clareza de tudo isso que eu estou te explicando, aí eu falo assim, cara, vai. Você pode ir. Mas se você não está tendo clareza, eu recomendo fortemente que você faça a mentoria. Para quê? Para você não se atrapalhar. Gabriel, mas eu tô apertado aqui e eu fazer a mentoria agora vai ser mais um compromisso financeiro que eu vou assumir. Concordo com você, é mais um compromisso financeiro. Mas é um compromisso financeiro que vai te ajudar a acelerar o processo, é um compromisso financeiro que vai te ajudar a se organizar financeiramente para você não passar por essa situação de novo. É um compromisso financeiro que vai te ajudar a fazer o seu dinheiro sobrar todos os meses para investir no seu futuro, e é um compromisso que vai te ajudar a reduzir os juros da sua dívida, ou seja, é um compromisso que você vai pagar de um lado, mas você vai ganhar infinitamente do outro. Fora, e a gente está falando aqui só de algumas coisas financeiras, fora voltar a ter paz, dignidade, nome limpo, crédito na praça, entende? Então é um valor de investimento que você faz. É um valor de investimento que você faz, só que é um investimento. Pensa nisso, é um investimento, não é uma coisa que você compra e o dinheiro vai embora. É uma coisa que você está adquirindo para você ter retorno financeiro, ok? Então, dá mais um exemplo aqui para vocês com relação à dívida 2. Por exemplo, sei lá, você tem uma dívida 2. Eu não vou dar exemplo de dívidas aqui, mas dívida 2. Na dívida 2, por exemplo, você vai aplicar portabilidade. Pode aplicar uma portabilidade, ok? São vários consignados, você vai aplicar portabilidade para consignado. Enfim, eu quero só trazer um norte para vocês de possibilidades que existem dentro desse processo de negociação para você realmente conseguir negociações por valores mais acessíveis. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Olha essa negociação aqui, ó. De 141 mil por 19 e ainda em 24 vezes, ó. 24 vezes de 812 reais para pagar uma dívida que era 141 mil. 141 mil. Olha essa outra aqui, ó. Tinha um cartão de crédito que estava com juros de mais de 15.500. Recebi um dinheiro. Tem gente que recebe um dinheiro, ó. Por exemplo, recebeu dinheiro aqui dos seguros.
pegou dinheiro de volta dos seguros, que eu também ensino dentro da mentoria. Recebi um dinheiro e tentei negociar. O banco queria fechar em 7.990. Aí a pessoa fala aqui, ó, lembrei das suas falas sobre as explicações e disse que só posso pagar 6 mil, porque era o valor que ela tinha pego. Ela tinha recuperado 6 mil. Eles disseram 6.100. Eu firmei no 6 e eles fizeram 6. Acho que foi uma boa negociação, né? Reduziu aqui 70, 60, 60% da dívida aí. Mais ou menos, né? A gente pegar aí por alto aí, mais ou menos 60% da dívida. Na verdade, o banco queria cerca de 9 mil, ou seja, estava em 15, o banco queria 9, ela conseguiu chegar a 6. Então, aplicando técnicas, aqui ó, outra aqui ó, de 100.400 reais por 24 mil. Por 24 mil. 76% de desconto. Então, assim, é você aplicar as técnicas, com consciência. É lógico que você precisa ter consciência das técnicas que você está aplicando para que você consiga realmente ter o resultado desejado. Beleza, gente? Acho que deu uma travadinha aqui na minha... webcam. Imagino que vocês estejam me ouvindo aí, mas eu acho que deu uma travadinha aqui na minha webcam. Beleza? Gente, então eu vou... Tá o link, tá o botãozinho aqui embaixo, que é o botãozinho para você... ver todos os bastidores da mentoria, você conhecer mais da mentoria individual, você ter esse meu acompanhamento aí pelos próximos 6 meses para te ajudar a negociar suas dívidas, te ajudar a se organizar financeiramente, te ajudar a pagar suas dívidas por um valor justo, ok? Sem contar de se você se organizar... Acho que agora destravou, né? Destravou. Te ajudar a você se organizar financeiramente para você não entrar nesse loop, viver esse loop financeiro de novo. E outra, fazer o seu dinheiro sobrar, te ensinar a investir, a começar a investir o seu dinheiro focado na sua liberdade financeira, ok? O botãozinho está aqui embaixo, você pode conversar também com a nossa equipe. Vale a pena pelo menos você conhecer, então clica no link aqui abaixo para você conhecer os bastidores da mentoria, tudo que você vai ter. Gabriel, fiquei com alguma dúvida? Clica no botãozinho aqui também que você pode conversar com a nossa equipe para entender os bastidores da mentoria. Beleza? Espero que tenha te ajudado aí. Se essa aula foi boa, foi bacana, essa aula tá no YouTube, tá, gente? Você pode compartilhar com algum amigo. Deixa um like aí também, pelo menos isso. Deixa um like, caramba. Um like na aula. Foi de graça, não foi? Não ajudou a aula? Deixa um like pelo menos na aula aí para você confirmar que está valendo a pena eu fazer esse trabalho, que está valendo a pena eu produzir esse conteúdo gratuito. Beleza, gente? Fiquem com Deus, fiquem na paz, graça e prosperidade.